Vamos tirar a foto. Iniciando, tá, Ju? Ah. Fechar os microfones. Fecha os microfones. Já está ao vivo. Fecha o microfone. Olá, estamos aqui mais uma vez com o Frame Convida. Hoje nós vamos falar um pouco sobre estúdio, flash, iluminação. E eu estou aqui com os nossos convidados, Diego Rousseau, ele é de São Paulo, Daiane Daros, que é de Los Angeles, e o Todd Holland, que é de Miami. E me auxilia aqui o Luiz Gomer. Hoje nós vamos falar um pouquinho de estúdio, e temos o Diego Rousseau, que ele vai falar sobre as experiências que ele teve dentro de um estúdio, que afinal são 40 anos de trabalho com fotografia em estúdio. Diego, fala um pouquinho para a gente das suas experiências. Olá, boa noite a todos, bem-vindos. Bom, eu comecei na fotografia na época bem analógica mesmo, quando a gente trabalhava com flashes e com altíssimas potências, né? A gente trabalhava com ISOs muito baixos, então havia uma necessidade de grandes quantidades de luz, tanto que a gente muitas vezes trabalhava com somatórias de disparos para chegar nos diafragmas e nas quantidades de luz que necessitava. Quando a gente trabalhava em câmaras de grande formato, por exemplo, dependendo da aproximação que a gente tivesse do objeto a fotografar, o fole da câmera tinha um coeficiente de absorção de luz. Então, se a gente estendia muito o fole para fazer um foco de uma peça pequena, tinha um coeficiente para você calcular da perda de luz, que às vezes podiam ser 2 ou 3 diafragmas. Imagina que a gente, para ter foco, trabalhava geralmente em diafragmas 45, 64, coisa do tipo, com ISO de 64 ISO, 50 ISO, mais 3 diafragmas que perdia, estávamos em diafragma. As necessidades de luz eram absurdas, né? E os flashes, em geral, estavam por torno dos 1.000, 1.500 watts de potência e demais. Então, a gente muitas vezes trabalhava com somatória de disparos, né? A gente disparava 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 vezes para fazer uma foto e coisas do tipo. Então, a gente tinha que estudar muito sobre técnica, sobre questões de iluminação, e como entender muito bem como era o funcionamento real de todos esses equipamentos, porque existem efeitos Schwartz, uma série de coisas quando você começa a criar tantos volúmenes de luz, começa a ter alguns outros problemas e demais. Então, a gente realmente tinha que entender muito bem, tinha deformações de cor, uma série de coisas. Então, realmente, a gente precisava de uma base muito grande. Não era à toa que a gente passava muitos anos como assistente de estúdio quando a gente começava. Não era você fazia um curso e uma semana depois você comprava uma câmera e começava a trabalhar. Não funcionava assim. Eu passei, por exemplo... Como assistente, você pega muito mais a prática, né? Do que Sim, se você faz um curso. Mas não só a prática, digamos, era uma coisa... você tinha que estudar muito e os passos eram muito lentos, tudo. Então, por exemplo, eu lembro quando trabalhei, meu primeiro trabalho na Argentina como assistente, eu demorei, acho que uns 3 ou 4 meses para poder pegar na câmera. Ou seja, eu não conseguia botar a mão na câmera. Eu tinha um assinar-pé no estúdio e eu não podia tocar na câmera, até eu não estar qualificado para montar uma câmera, por exemplo. Existia uma série de passos que você tinha que ir passando e acompanhando. Era muito louco. E a gente fazia de tudo, né? Eu era assistente, laboratorista, bom, todas essas coisas. E a gente tinha que estudar. Então, quando você entrava como assistente, era um compromisso, tanto da parte do fotógrafo quanto do assistente, porque a informação que ia ser trocada nesse momento era muito grande. A gente tinha realmente que acompanhar muitas coisas. E
a gente, digamos, eu acompanhei um pouco essa evolução técnica e tecnológica relativamente bem, e isso me permite hoje ter umas noções em relação a equipamentos e como pensar os equipamentos dentro do estúdio, né? Eu sinto que muita gente, em geral, não dá essa atenção aos equipamentos, está mais focados no preço. Comprei um equipo X, marca não sei quanto, porque custa mais barato, mas não fazem uma análise do que esse equipamento oferece e quais são suas limitações, né? E muitas vezes o grande perigo disso é que você pode se comprometer a realizar um trabalho e seu equipamento não ter condições de responder para isso, já seja por potência, por tipo de luz que produz. Há muita coisa, há muita informação conflitante, por exemplo, o número guia, equipamentos que falam de um número guia e as pessoas acham que esse é um valor a ser considerado, quando na verdade cada fabricante gera um número guia independentemente. Então, um é como utilizando a própria panela brilhante com um nível de concentração de luz e a uma distância X. Isso gera uma área de iluminação menor e, obviamente, a concentração é muito maior. Então, você vai ter uma intensidade de luz muito mais alta. Tem gente que fazia comparativos entre flashes dedicados, ou TTL, e flashes de estúdio e números guia similares. E é praticamente impossível. Só que claro, faz uma área pequenininha assim e dá 64, e no outro você tem 2 por 2 metros quadrados e dá 64. Bom, obviamente não é a mesma luz. Ela está repartida numa parede de 2 metros por 2 metros. Então, obviamente, a potência lumínica disso é muitíssimo menor a do flash dedicado, por exemplo. Esse é um dos exemplos como para tomar em conta. E outra das questões que a gente até estávamos falando outro dia e demais por exemplo, nos tempos de disparo que tem os equipamentos, né, os equipamentos de iluminação. O tempo de disparo é uma coisa bastante complexa, que é o que garantiza, digamos, o congelamento da imagem. E isso, dependendo do tipo de trabalho, é uma coisa muito determinante, digamos. Eu lembro na Educar, eu fiz um dos cursos que eu fiz uma brincadeira, fiz uma série de fotos, tinha um diretor de arte que acompanhava as fotos e tal, e ele ia fazendo pedidos, né? Então, a gente começou com equipamento, ele queria uma pessoa lavando as mãos embaixo de uma torneira com água, a gente montou, tarará, e preferiu, vamos fazer umas gotículas pulando. E a gente iluminou com o flash e essas gotículas fizeram traços, né? Porque essas gotas não se congelaram. Então, eu digo, muito bem, se isto fosse um trabalho de verdade, eu teria aceito algo sem saber se meu equipamento podia me responder nessas características. Então, gostaria de algumas coisas para ter em conta. Digamos, quando você escolhe um equipamento de iluminação, o tempo de disparo é muito importante. E a gente tem que entender que existem diferentes equipamentos que produzem diferentes tempos de disparo porque eles têm formações tecnológicas ou construções técnicas diferentes. Então, por exemplo, um flash dedicado, ele trabalha de uma forma bem simples, digamos assim. Ele tem um capacitor, seria o seu tanque de água que carrega a energia, e na hora do disparo ele controla o fluxo. Então ele tem um sistema de controle de fluxo. Ele vai mudar a potência do disparo, já vai jogar mais luz ou menos, com um sistema que controla a saída desse capacitor, desse tanque de água cheio o tempo todo, e ele controla a saída. Então, como ele trabalha para um sistema de corte, ele é muito rápido. Então, geralmente, os flashes dos TTE, os flashes de câmera e demais, que trabalham o controle de fluxos em velocidades baixas, por exemplo, 1/16avo, 1/64avo,
são extremamente rápidos. A velocidade de, sei lá, 10.000, 25.000 avos de segundo. São extremamente rápidos. Dá para ver, por exemplo, em casamento, festas, a gente joga confete, a neve artificial, tudo congelado. Eles são extremamente rápidos quando você trabalha com velocidades muito baixas, com potências baixas. Eles são muito rápidos. À medida que a potência aumenta, o tempo de disparo, na verdade, o tempo da lâmpada acesa, para que as pessoas entendam bem, começa a ser mais longo. Ok? Então, eles perdem velocidade de disparo. Então, as coisas começam a se movimentar um pouco mais. As coisas parecem um pouquinho mais borroneadas. Mas, então, níveis baixos de potência em flash de flashes dedicados são muito mais rápidos. Já nos flashes de estúdio, é exatamente ao contrário. Eles trabalham com a potência... os capacitores se carregam na potência que você coloca. Então, por exemplo, você escolhe a metade da potência, ele carrega só a metade do capacitor. Por que isto? Porque, imagine que um flash dedicado, você não pode modificar a carga do capacitor a cada disparo, senão você tem que estar dando disparos o tempo todo para baixar a potência ou descarregar os capacitores entre foto e foto. É uma loucura. Então, no estúdio, você sempre dava um disparo antes, na medida você tocava na potência, dava um disparo, descarregava, ele carrega na potência, na capacidade que você indicou. Então, se você estava a plena potência, o capacitor estava todo cheio, você abaixou a metade da potência, tem que descarregar toda essa quantidade de energia que estava no capacitor, você tem que baixar. Alguns flashes agora, mais modernos, você não tem que disparar. Ele tem um sistema de um resistor dentro que consome essa potência, aquece uma varetinha lá dentro e ele demora alguns segundos, né? Geralmente fica piscando o equipamento para avisar que está sendo consumido por um resistor lá dentro, né? Por uma pequena resistência, e essa potência se perde, digamos, essa metade do tanque se gasta lá dentro, de outra forma. Então, você pode disparar sem necessidade de estar utilizando a lâmpada à toa, digamos. Que era essa coisa de cada vez que você mexia, tinha que disparar à toa. Então, ele trabalha, na verdade, na carga do capacitor. O curioso é que todo mundo acha que quanto mais rápido, assim como os flashes dedicados, quanto menor é a potência do disparo, ele vai ser mais rápido. E não é. O flash de estúdio, a velocidade de disparo é mais rápida quando o capacitor está mais cheio, ou seja, está cheio totalmente, contrariamente ao disparo do flash dedicado. Então, flashes utilizados a pouca potência, flashes de estúdio utilizados a pouca potência, eles dão um movimento maior. Isto é porque ele cria uma curva, e tem uma curva de perda. Então, é muito tecnológica, muito técnica a questão. Tem se chama T05, que é o momento que geralmente é medido a velocidade do disparo, que em geral é em torno de uns 600 avos de segundo, esse T05. E em T01, que ainda você tem iluminação acontecendo, é 3 a 4 vezes mais longo o tempo. Então, se aqui é um 600, você está em um tempo 250 avos de segundo, quer dizer, é mais longo o tempo, na verdade. Então, você tem ainda movimento acontecendo enquanto a lâmpada ainda está acesa. Então, você ainda tem iluminação, mesmo utilizando com baixa potência. É pior, digamos. É por isso que, por exemplo, Broncolor, que é uma marca famosíssima de flashes, tem um sistema que se chama cut-off. Então, o que eles fazem? Cortam parte da onda, quando ele já passou pelo T05, ele corta, então essa luz, esse espaço ainda de potência de descarga do flash e essa sobra de luz que ainda estava sendo produzida é cortada eletronicamente por um sistema
desenvolvido pela Broncolor, que corta esse excedente. Então, você tem somente a utilização do pico entre o 100% e até o 0,5, seria mais ou menos a metade desse tempo de disparo. Ou seja, você está pegando uma área muito mais concreta da curva de disparo e ela funciona, e ele consegue ser mais rápido ainda. Então, Broncolor tem um dos sistemas de flashes mais velozes, digamos, no mercado. Tem algumas marcas, por exemplo, eu tenho patrocínio da Visico. Então, Visico, por exemplo, tem a linha normal de flashes de 400 watts e demais, que estão em torno de 600 a 800 avos de segundo. E tem uma linha HS, que são flashes de high speed, de alta velocidade. Então, por exemplo, ele tem sistema de estroboscópio, então você tem disparo de sequência, em baixa potência são mais rápidos, porque também trabalham com o sistema de capacitor carregado e controle de fluxo. Os Visico 5, por exemplo, são TTL, e o Visico 4 também são a battery e funcionam com sistema de fluxo, de controle de fluxo. Então, são equipamentos que têm uma velocidade de disparo muito maior, digamos. Então, de que vale tudo isto? De entender que, por exemplo, você vai fazer moda e de repente uma saia rodando vai aparecer mexida com um flash a meia potência ou a 1/4 de potência. Então, de repente, seria melhor você ter uma coisa mais controlada e trabalhar com seus flashes no limite, quer dizer, com capacitores carregados a 100%, usar seus flashes a 100%, vão congelar muito mais do que utilizar flashes muito potentes em baixa potência, por exemplo. Então, entender tudo isto é bem complexo, mas é importante que o fotógrafo estude um pouco de técnica nesse sentido, um pouco de eletrônica, tentar entender um pouquinho como funcionam essas coisas, porque disso define o tipo de trabalho. Porque um pequeno movimento ou uma imagem totalmente congelada pode ser um requerimento do cliente ou uma decisão estética também. Então, eu acho que isso é interessante você saber, sobretudo para não ficar com cara de tacho quando o teu cliente te diga mas o tecido está se movimentando e eu queria ele congelado. E você dizer, não sei o que aconteceu. Pelo menos você saber que você não pode fazer isso porque seu equipamento barato não consegue fazer. Por exemplo, isso já seria alguma coisa de dizer, olha, não deu. E esse tipo de coisas, né? Então, entender um pouco essa tecnologia é bem interessante. E tem muita coisa hoje para encontrar na internet e procurar e demais, e é bem legal, é bem legal. Por exemplo, procurar manuais de equipamento, procurar, a maioria dos fabricantes tem seus manuais em PDF para baixar, você pode entrar, procurar Broncolor, procurar os Amstein, por exemplo, o Thomas Arduzzi, um grande fotógrafo de aqui de São Paulo, ele tem os Amstein, são os flashes americanos, ou todos devem conhecer de lá, que são muito legais, e eles têm controle, tem um duplo sistema de controle. Ele pode controlar a velocidade do disparo ou pode controlar a fidelidade de cor, porque no meio disso também tem uma variação de cor, que a Broncolor também tem uma tecnologia para controle de cor, mas alguns flashes com esse controle vão mudando a temperatura de cor. Então, tem que ter bastante coisas entendidas, porque, de repente, você pode ter um cruzamento de intensidades. Tem uma luz mais fria e mais quente pela simples questão de ter utilizado potências diferentes em setagens diferentes do flash. O Einstein tem essa questão, e você pode escolher fidelidade de cor ou velocidade de disparo. E aí são coisas muito complexas, mas eu acho que é importante, eu deixo isso assim como uma espécie de entrada, como para as pessoas pensarem um pouquinho em cima disso e investigar, cada um na sua área, a meio de desafio de vai atrás dessa informação para determinar exatamente a necessidade do seu trabalho e entender um pouco melhor e poder afinar melhor o resultado, né?
Bom, basicamente é isso que eu tinha para contar. Pode. Todd, você quer falar? Não, eu pensei que Buma que ia abrir o microfone, mas eu abri aqui. Não, eu queria aproveitar que Diego estava falando sobre esse assunto de velocidade e disparo e fazer uma coisa que é inerente também, quer dizer, é parecido com o tema, que é o HSS, né? O High Speed, né? A sincronização em alta velocidade. A maioria dos flash, pelo menos os que eu já usei de high speed, claro que existem melhores, mas eles, à medida que você aumenta a velocidade da câmera, no caso, você perde algum ponto de luz, né? E existe uma relação do tipo assim, a cada 4 pontos que eu aumento de velocidade, eu perco um ponto de luz, alguma coisa assim, Diego? Como assim aumenta a velocidade da câmera em relação a... Porque você não tem... A velocidade da câmera você tem um sincro e é isso. Tá, minha câmera, digamos, vou dar um exemplo, sincroniza em 200, certo? Ok. E aí eu tenho um flash que sincroniza em 8.000, certo? Só que cada vez que eu passo um pouco da velocidade de sincronismo da câmera, eu continuo sincronizando, porque o flash é high speed, é HSS, certo? Eu consigo fotografar até 8.000, só que eu vou perdendo pontos. Se existe uma relação de perca de pontos, a cada, sei lá, 10 pontos que eu aumento da velocidade, eu perco um ponto de luz, alguma coisa assim. Eu não conheço tanto de flash dedicados, né? Na verdade, isso é um flash dedicado esse. Não, flash TTL, TTL, mas é TTL. Não, pode ser. O meu é manual. O meu que eu uso de externo é manual e ele é high speed. Porque a câmera... Você usa a câmera sem espelho, sem cortina? Ou não? Normal, câmera normal. Normal, cortina normal. Só que o flash tem um sistema para eu conseguir sincronizar até 8. Então, porque ele prolonga... Aí ele vai perdendo a potência. Ele não Sim, dá. mas ele prolonga o tempo de disparo. Na verdade, porque até onde eu sei, eu não uso esses equipamentos. Então, eu vou mais ou menos ir ao que eu lembro e que eu conheço. Talvez alguém, até dos nossos ouvintes, saiba melhor. Mas o que eu sei é que, para você poder utilizar em velocidades maiores da câmera, o flash o que faz é prolongar o tempo de disparo, para que a cortina, na verdade, faça o barrido da cortina durante um flash que está obturando durante mais tempo, está aparecendo luz durante mais tempo. Então, ele tem um disparo mais longo e a câmera vai, senão ele cortaria, né? A gente lembra da época das antigas, onde aparecia uma faixa preta embaixo porque saía do sincro. Uhum. Esses flashes, o que fazem é fazer um disparo mais longo, quer dizer, vira uma espécie de luz contínua durante um tempinho, por dizer de alguma forma. Uhum. Então, começa a funcionar o obturador da câmera, proporcionalmente. Então, na verdade, a velocidade começa a funcionar em relação a esse tempo de disparo. Pode ser que, por aumento da velocidade, ele acabe perdendo essa relação em algum momento e a câmera não... Você começa a perder luz, em realidade, porque você está aumentando a velocidade e tem um nível de fluxo de iluminação que vai ter um limite. De repente, você passou esse limite. Vamos dizer assim, você está com 10 lumens a um 2.000 de segundo. E o limite é o mesmo. Você está no mesmo lumens, mas você aumentou a velocidade, então, obviamente, é como se fosse luz contínua, você está perdendo a quantidade de luz. Uhum. Eu estou pensando, não é um equipamento que eu use, nem que conheça, mas... No próximo você traz a resposta, então. Eu vou pensar. Quem sabe é o Armando. Armando conhece bem essas questões dos dedicados, porque ele usa dedicados. Eu nem tenho um flash dedicado, para você ter uma ideia. Aliás, meu último flash dedicado que eu comprei, que eu comprei junto com a câmera, um SB24, que eu comprei com a Nikon, com a F4. No ano 80 e alguma coisa.
Faz um tempinho, foi ontem. Faz um tempinho. Agora a Broncolo, a Profoto, todas elas têm foto com HSS. A Godox, que é uma marca agora que está aparecendo bastante também, também tem flash com HSS. Não, o HS, eu tenho o HS, aliás, está aqui, vou pegar agora. E deixa um segundo. Bumer tem uma perguntinha aí para fazer, Bumer? Isso aí é até uma pergunta que eu já... Show. Esse 600V, um HS, ele tem todo um sistema de controle de alta velocidade e demais. A lâmpada é um baita lâmpada, são 600 watts. Olha o tamanho da lâmpada. Misericórdia. E é um high speed isso. E ele tem, además, você controla, ele faz strobo, né? Então você tem sequência de disparo, controla a quantidade de disparos, a quantidade de potência nos disparos. É bem interessante esse equipamento. Uhum. Então, a dúvida era a seguinte, no caso do HSS, né, para que ele funcione, tanto o flash quanto o rádio que o transmite tem que ser HSS? Ou Sim, não necessariamente? Não sei outros modelos, mas os que eu usei até hoje, o rádio tinha que ser HSS junto com o flash. Era o rádio do flash. Tá. Pode ser um E, rádio no caso, comum. essa fórmula, né, essa combinação, ela também seria para a tocha? Então, a tocha tem que ser HSS também. Sim. A tocha é HSS. Não, o principal, quem ser Tá. HSS. Agora você me fez uma pergunta que eu fiquei pensando agora. Eu já fiz uns testes com Speedlight, com meus transmissores, que aqueles tem transmissor comum, né? E eles não tem nada indicando HSS, não, e ele funcionava perfeitamente com o HSS do Speedlight. Ah, tá. Então, aí, no caso, que o flash era HSS. O Speedlight é HSS. O Speedlight era HSS. Então, o transmissor comum funcionava, vamos por assim... Nesse meu, sim. Para esse disparo. Ele com essa Agora, função, mas se sim. de repente você não tem um flash que seja HSS, mas você tem o rádio que seja HSS, será que isso funciona? Não. Tem que ser... O principal é que o flash seja, né? Tá. Eu flash a bateria que eu uso para fazer externa, flash de estúdio, né? Não é flash que eu uso, que aí o rádio dele é específico, inclusive para cada câmera, né? Para cada câmera, se você usa uma determinada marca, você tem que comprar o rádio daquela marca. Tá. São muitas conversas que tem, digamos, os equipamentos. É como uma espécie de TTL que eu falava. Então, por exemplo, o que eu te falava, o V55, hoje ele é TTL. Então, você controla desde o rádio e da câmera, controla a potência do flash. Quer dizer, funciona como se fosse um flash dedicado, só que é uma tocha colocada em outro lugar. Né? Interessante. Eu tenho uma pergunta para ti. Eu fiquei curiosa do teu flash, porque tu comentou que ele faz o estrobo. Por exemplo, vamos supor que eu quero aquela foto que dá aquela sequência que a gente vê atletas, eu acho belíssimo o material, né? Que ele faz o salto, enfim. É o flash é esse teu flash que faz essa sequência sem que... eu não sabia disso. Então, você coloca, por exemplo, você coloca a câmera em B, em bulbo, apaga tudo, manda o cara fazer e dispara. Ele... Sim. A Brocolor eu acho que tem um também que faz isso. Tem. Eu vou lhe vender o meu, Daiane, porque eu não uso essa função, não. Eu tenho um que eu acho muito legal. Eu vou lhe vender, viu? Pois é, eu imaginei que era só Broncolor, eu não sabia que tinha esse outro. Esse V5 tem essa função e você pode fazer o cálculo de distância. A quantidade de disparos, a frequência dos disparos e a potência dos disparos. Então, você, vamos dizer assim, em um segundo tem 60 disparos, que seria um cada milissegundo, ou 10 disparos em um segundo, ou 3 disparos em um segundo, por exemplo. Então, você vai ter, por exemplo, uma bailarina, você vai pegar ela voando no ar. É bem legal. Faz muitíssimo que eu não uso ele, então não lembro... Senão eu fazia um teste aqui, mas eu não lembro, eu ficar meia hora apertando o botão. Claro.
Sim, sim, sim. Nossa, essa é uma função maravilhosa. Eu, na verdade, uma vez eu fiz um material só que eu tive que fazer na mão, porque meu flash não tinha essa função. E eu nem, na verdade, eu sabia que existia um broncolor, mas acho que no Brasil naquela época nem sei se tinha. E eu tive que fazer, tipo, tadinha da bailarina, teve que fazer pular ela 40 vezes e depois montar. Pula que eu vou fazer a foto, pula aí, coitadinha. Foi isso mesmo, tadinha. Meu Deus. Mas isso é uma sequência dos... tem alguns dedicados que também fazem o estrobo, se não me engano. Alguns modelos dedicados. Nesse caso eu não usava dedicado, eu usava monobloco mesmo. Claro. E ela tinha muito pano em volta dela, então eu ia precisar, né? Então eu usava uma tocha poderosa e claro. Era mais simples, né? Esse aqui são 600 watts, imagina, 600 watts de high speed, com controle de fluxo, né? Então ele corta bastante rápido, congela bastante. Se você usar 300 watts, então é bem legal e tem essa possibilidade do estrobo. É realmente um equipamento muito legal. Muito legal mesmo. Nossa, eu consigo ver várias ideias. O Toy já... Pena que não estamos perto, senão te prestava ele. Nossa, muita coisa, muito legal, porque dá para gerar muita foto inesperada, né? Eu gosto disso também, gosto bastante dessa questão. Aproveita que você está falando, Daiane, conta para a gente a sua experiência com o estúdio. Nossa, acho que a maioria da minha experiência sempre foi com o estúdio, né? A maior parte do tempo, porque eu morava no Rio Grande do Sul, numa cidade da Serra Gaúcha, que, gente, tem o verão, que é um friozinho, e aí tem o resto do ano, que é um friozão, minha opinião, né? Sei que tem gente que ama, mas eu não sou muito chegada. E chovia muito, então, assim, eu vou dizer, tipo, acho que 90% da experiência que eu tenho hoje, ela é basicamente na base de flash, seja ele dentro de estúdio, seja ele em locação, mas sempre com flash. Sempre usei muito flash. Eu acho que depois que eu mudei, e aí eu moro num deserto, que nunca chove, e assim, aqui é muito perceptível. O pessoal quer fotografar, como que a gente diz? Ai, não quero falar em inglês, mas fora, né? Ele quer fotografar na paisagem. Então, a minha luz é o sol. A gente usa assim um flashzinho e tal, então assim, mudou muito essa questão, mas o que eu tenho de flash, de estúdio, 90% acho que da minha experiência é com flash. E eu estava observando o Diego falar e eu pensei, gente, como mudou, como as coisas evoluíram. Então, não só o flash, mas a câmera, tipo, tudo evoluiu muito, é muito mais fácil hoje. Eu tenho, claro, um conhecimento, eu gosto de ler e estudar, enfim, sobre as potências, sobre o número guia, sobre o que eu uso aqui, se eu quero congelar, tarará, mas é muito diferente. Nossa, é uma experiência totalmente diferente a minha experiência com relação a dele. E, gente, em estúdio eu fiz de tudo. Eu fiz, assim, muita coisa, para não dizer o carro-chefe eu vou chamar monobloco, né? Uma cabeça só. Eu sempre usei monobloco, eu não gosto muito de usar não é bateria que chama... O gerador. Eu não gosto muito de usar o gerador porque eu acho o monobloco mais prático. E o monobloco também, acho que é mais rápido. Por exemplo, se eu preciso movimentar, se eu preciso que o assistente movimente, se eu estou levando para uma locação, eu acho o monobloco um pouco mais prático. Ele é mais caro, mas é mais prático, na minha opinião. E o gerador ia ter uma desvantagem, né? Queimou um, queima todos. Queima um, queima todos. Isso é verdade. Muito verdade, Mas você sabe, só para... Uma das coisas que é interessante do gerador, em defesa dos geradores, que eu usei muito tempo, é que se você trabalhar sozinho, você tem todo o controle do lado aqui. Você está sentado e tem todo o controle. Hoje, eu tenho o controle na mão. Você baixa e sobe potência no monobloco. Mas antigamente o controle era na botãozinho ali. Não, tem que ir lá e tem que baixar, tem que botar a escada. Então, mexer no monobloco era muito mais complicado. Então, antigamente, os geradores tinham essa vantagem. Hoje, você sobe e baixa a potência
da comodidade da sua poltrona. Uma coisa que me incomodava um pouco no gerador era a questão de que eu não tinha tanto cabo, muitas vezes, para conseguir atingir. Então, eu tinha que ficar botando extensão, aquele cabo era pesado, a cabeça era tão pequenininha, porque ela só precisa segurar a lâmpada, né? Que aquela cabeça começava a envergar para cima. Então, assim, eu sempre tive, eu não sei, para mim o monobloco sempre foi mais fácil de lidar. E 90% eu acho que do trabalho que eu fiz até hoje foi com uma luz. E assim, literalmente com uma luz, desde usando aquela sombra duríssima até usando uma sombra super suave, digamos assim, aquela sombra super, né, que quase nem é uma sombra, ela vai tendo aquele degradê maravilhoso. E muito, eu já usei assim de tudo, já fui do 0 ao 100 em 2 segundos, mas o carro-chefe do meu material, sem dúvida, é uma cabeça, um monobloco, e depende, claro, do que vai ser fotografado, depende do tamanho, depende da necessidade e de quanto precisa de iluminação, né? Mas eu tenho, assim, eu fiz muita coisa com uma cabeça só e eu vejo que muita gente trabalha com uma cabeça só para muita coisa. Bom, se é beleza, então, nossa, aí é mais fácil ainda, né, mais comum de perceber isso. Obviamente, quando a gente começa a utilizar mais luzes, mais cabeças de flash, digamos assim, seja ela monobloco, dedicado, enfim, como for, você começa a ter mais formas de criar, mas aí eu também tinha que ter formas de conter aquela luz toda vindo pro meu lado, porque senão vira uma coisa só, vira aquela luz homogênea fora, que é legal para algumas coisas, mas obviamente não para tudo. Aliás, quase nada, né? Porque a gente lida com luz e sombra, não apenas com luz, né? Especialmente a sombra, a gente tem que dar aquela olhada muito particular na sombra para saber se você está passando aquilo que você quer passar e se você está dando a textura que precisa dar para o cliente, se você está fazendo o reflexo que precisa ser feito e aí muitas variáveis, né, para trabalhar de luz e sombra aí. Você trabalha muito com moda, né, atualmente? Sim. Sim. O que eu mais faço é moda. O que eu vou dizer do momento agora, a minha luz é o sol. E tem sido, no início foi um pouco desafiador, mas depois eu gostei. E eu sou bem, assim, eu não sei como dizer, mas eu sou bem... Perdi a palavra. Enfim, eu tenho sido muito... Não experimentadora, mas eu tenho sido muito, assim, astuta com a luz, com a fotografia, porque eu tenho fotografado ao meio-dia, com aquele sol, assim, que pega, assim, na testa da pessoa e aí dá aquela sombra. E eu tenho amado fazer isso. Tem sido muito legal. No início foi um desafio e eu achei, tipo, não, meu Deus, tem que levar rebatedor, tem que ter... E aí depois eu fui aprendendo a lidar com isso, fui aprendendo a beleza que tem nisso. E hoje eu faço muita coisa, tem muita coisa... quase todo o meu material de externa, os últimos, onde eu dou muito eu valorizo muito essa luz e essa sombra absurdas. Obviamente eu fotografo muito em RAW, né, que é o negativo, porque é muito comum, às vezes na maquiagem tem uma coisinha mais clara, tem o brinco e tal, então isso é impossível, a gente sempre, para poder fazer uma boa parte dessa edição depois trabalho no RAW, mas eu tenho conseguido capturar quase tudo com uma luz, que é o sol, e muitas vezes sem rebatedor, sem nenhum tipo de reflexo, inclusive com o próprio chão, né, de um chão não claro, e a moda tá muito assim hoje. Isso é uma coisa assim muito interessante, foi um desafio para mim pular do estúdio para a luz que a gente tem, que é o sol. E aqui, especialmente, eu não fazia muita noção, não tinha noção disso antes de me mudar, que o sol aqui é a nossa luz 100%, porque não chove. Los Angeles, acho que não chove mais de 10 dias por ano, com toda certeza, entre 5 a 10 dias no máximo de chuva. Eu tive, inclusive, uma experiência assim, que eu fiquei muito chateada, porque foi o único dia que a gente marcou, a gente tinha todo mundo, e choveu naquele dia. Eu não pude acreditar. E foi assim, a equipe inteira falou para o cliente, não se preocupe, chove até, sei lá, umas 9 horas, 10 da manhã, e depois a coisa funciona. E choveu o dia inteiro. Foi assim, o azar do azar do azar. As fotos ficaram legais, precisaram de edição. Ficou bonito, porque fica bonito, né? Com aquela tudo nubladinho.
Mas a luz aí é tão boa que até a luz de meio-dia é boa. Olha Talvez aí. seja isso, talvez seja isso. Eu não sei, eu tenho amado muito essa... Não é à toa que Hollywood é aí. Né? Uma outra coisa que eu percebi aqui também, que foi comentada ali antes pelo Diego, da questão da temperatura de cor. Aqui é diferente do Brasil, bem diferente da latitude que eu me encontrava no Brasil. E eu percebo que aqui é muito mais quente. Muito mais quente. Especialmente assim, aquela luz de final de tarde é um laranja vermelho. E no Brasil nunca foi. No Brasil era mais fácil de trabalhar a edição desse material. Aqui é mais difícil. Aqui é muito mais pigmentado, é muito mais... Você tem que prestar mais atenção se você não quer aquele laranjão. E se você quer, tá lindo. Aí Fantástico. a foto sai pronta. E eu percebi isso assim, desde os primeiros dias que eu olhava e dizia, nossa, mas o pôr do sol é vermelho, é laranja. E isso é uma coisa bem legal. E se usa muito aqui. Eu acho isso muito interessante. Interfere, obviamente, assim, em tudo. Interfere na cor de tudo que você está trabalhando. Se você precisa de um cliente que queira fidelidade de cor, isso vai ser um problema. Vai ter que ser resolvido possivelmente na pós, ou, enfim, tenta equilibrar ali, tenta usar um filtro, tenta mexer no kelvinômetro da câmera, mas, enfim. Ou tenta, às vezes, usar um flash para dar uma ajudinha, mas... É muito color checker, na verdade. Né? É muita cor. É muita cor. No Brasil... era mais, o que eu posso dizer, mais neutra a luz. Sim. E mais fácil de trabalhar, eu acho, talvez. Eu acho que esse tema das luzes de cada cenário é bem interessante. Por exemplo, eu sou de Buenos Aires. Buenos Aires também tem uma luz muito diferente à luz de São Paulo. Então, por exemplo, o outono em Buenos Aires e o inverno tem uma luz contrastada com um brilho. O brilho da luz é impressionante. No Brasil não tem esse brilho. É um contraste, é um crisp. Eu sempre digo, é um crisp, que é fantástico. E o ano passado, em setembro, eu estive em Londres e achei ainda melhor a luz de Londres. Achei maravilhosa, uma luz dura, mas com uma textura fabulosa, que é mais alta ainda do que seria quase a luz da Patagônia, comparativamente, né? Sim. Pelo hemisfério. É bem interessante isso. O Brasil está numa área mais intermediária entre o Equador e os trópicos, digamos. Então, é uma luz mais compacta, mais homogênea. Mais para o sul, o contraste da luz fica muito mais interessante, e bem para o norte também. Né? É bem legal isso. Interessante. A questão da altitude também, né? A altitude muda muito, porque eu percebo que a gente tem montanhas e sempre que eu vou para a montanha, a luz é bem isso. Ela é mais nítida. A luz é nítida. Eu faço um paralelo, eu uso sempre, digo, no meu curso, uma luz crisp, que é mais crocante, né? É uma forma estranha de descrever, mas eu acho que tem um brilho, tem um contraste, tem uma riqueza. Eu adoro esse tipo de luz. Tenho saudade da luz de Buenos Aires nesse sentido. Né? É verdade. Voltando para o estúdio, como a evolução tecnológica nos auxilia hoje? Porque eu não tenho a experiência que o Diego tem. Eu tenho uma experiência, obviamente, sou uma fotógrafa... comecei há muito menos tempo que ele. Pode ser mais jovem, pode dizer que eu sou um velho. Pode dizer tranquilamente, não tenho problema nenhum. Não, porque na verdade foi tão previsível. Pode falar Diego. de boa, não procure palavras, vai ficar pior. Você viu que ela tá assim, ó. Ele um velho que fotografava com... Eu não posso falar isso porque tem pessoas que são mais jovens que eu e têm mais anos de experiência, porque começaram mais cedo. Eu não comecei tão cedo na fotografia, então eu preciso fazer esse ajuste, né? E não é por isso. É devido a esse ajuste. Eu comecei um pouco tarde. Mas assim, apesar de, por exemplo, eu não ter tido o flash de estrobo para me ajudar no estúdio, aquela vez que eu precisei executar esse trabalho, como a coisa está mais simples, mais fácil, uma coisa que foi falada ali que eu achei fantástico e eu uso aqui, às vezes quando eu estou em dúvida de algum flash ou de alguma câmera, eu olho o preço. Aquela que é mais alta, eu dou uma atenção maior, dou uma lida maior, porque deve ter alguma coisa ali que vai me auxiliar em algum algum trabalho. Porque o preço, ele sempre te fala alguma coisa. Obviamente, muitas vezes é marketing, muitas vezes é só a marca. Claro.
Mas a maioria das vezes, se tem uma linha de flash dentro da mesma marca e aí tem uma outra linha de flash que é um pouco mais cara, quase que com certeza existe diferença ali. Tem tecnologia envolvida. Tem tecnologia, tem disparo, tem o capacitor, aí tem o outro, por exemplo, uma questão muito legal também, a questão dele diminuir sozinho. A gente não precisa mais o chamado descarregar o flash, né? A gente gasta a lâmpada, né? E a lâmpada... É o que eu falava. Hoje tem um resistor dentro que consome consome essa energia dentro do sistema. Então você não está queimando a lâmpada. As lâmpadas têm vida útil e vão perdendo, vão ficando amarelas e demais. Então a lâmpada é caríssima. A lâmpada é muito cara. A troca da lâmpada às vezes é um terço do valor do monobloco. Sim. Não, fora que elas vão perdendo temperatura também. Se você tem uma lâmpada ela vai amarelando com o tempo também. Exato. Então, eu percebi também que os modificadores também, né? Eles amarelam com o tempo. Muito. Ele se queima muito. Os tecidos se queimam. Exato. Eu percebi muito isso, que ele não tem o que fazer, tem que trocar. Tem que fazer a troca ou utiliza naquela fotografia que cabe utilizar uma fotografia que seja menos neutra ou que possa ser um pouco mais quente. Mas, por exemplo, você que utiliza uma cabeça normalmente, que a tua luz, por exemplo, para culinária e demais, é uma tocha, esse amarelado, se você usar um color checker, você tranquilamente compensa, não tem problema. Sim. O grande problema é o cruzamento. Então, se você tem por exemplo, um haze novo e um haze mais velho, ou vai ficar amarelado ou vai ficar azulado, a sombra, digamos. Exato. Você vai ter um cruzamento. Esse é o problema de ter equipamentos mais usados ou menos usados que podem te dar diferença de cor, né? De fato, por exemplo, em cinema, uma coisa que se fazia muito os técnicos revisam as lâmpadas com o seu analisador de cor para ver se todas as lâmpadas estão na mesma temperatura, porque depois empatar isso é praticamente impossível. Porque isso tinge uma sombra, por exemplo. Esse é o problema. Você não corrige, é muito difícil. Hoje, por exemplo, o Capture One, você consegue corrigir um pouco um tinte em cima de uma sombra. Então, poderia corrigir um pouco, mas você já entra em horas de edição de uma coisa que não deveria acontecer. Digamos, se você tem um tecido de haze muito amarelo, tem que trocar, não adianta. Exato. Isso, mais uma vez, aqui no Brasil, né, os preços que estão sendo cobrados hoje por trabalho, as pessoas não estão calculando o valor de reposição de equipamentos. É um absurdo e estão levando todo mundo para o brejo. Né? Mas, enfim, vamos nessa. Essa questão, por exemplo, do próprio tecido do haze acabou acontecendo comigo e aí eu percebi, porque isso não é uma coisa nem muito falada, nem pelos fotógrafos, nem pelas pessoas que eu converso. Não é muito falado isso. E aí ele vai se desgastando e a gente não percebe. Muitas vezes não percebe o que está acontecendo. Aí você usa um mais que o outro, porque esse é maior, esse é menor. Né? Truque que eu usava muito era o papel vegetal. Gostava muito do vegetal, que é um só. Amassou, joga fora. Exato. Eu também uso muito vegetal. Eu estou usando o Tecron agora, que é como se fosse um papel vegetal de plástico, de poliéster. O Tecron, que ele amarela menos, é mais neutro. Mas o vegetal é uma ótima solução. Você usar e quando ele começou a amarelar um pouquinho, usa 2, 3 vezes e joga fora, né? Porque ele amarela bem também. Exato. Exato. As chapas de plexiglass também, que eu acho que elas são mais confiáveis, elas são mais... É claro que custa muito mais caro, né? Sim. A chapa é um equipamento muito mais durável. Às vezes, dependendo de quanto você usa, quanto tempo você projeta o uso, é melhor para o haze com a chapa eu vou dizer plexiglass, eu não sei no Brasil como que chama essa chapa. Plexiglass, é marca. Na verdade, plexiglass acho que é marca. É um acrílico, né? Aquele acrílico leitoso. Acrílico leitoso. Acrílico leitoso é uma coisa e plexiglass é outra. Na verdade, todos se deterioram. Só varia o tempo de morte deles. Eu acho que plexiglass acho que não chega a ser marca, não. Eu acho que é o tipo do acrílico, né? Pode ser. Não sei. Aproveitando, Todd, conta aí pra gente a sua experiência com estúdio, com flash, com iluminação, o que você aprontou? Então, a minha vida toda foi sempre, eu não vou dizer que foi sempre em estúdio, não, mas foi sempre com flash, né? Então, assim, tanto eu estúdio quanto externa, eu sempre estou usando flash. Teve assistente que me perguntou,
que você está usando flash externo? A gente não tem o sol, mas eu tenho meus motivos de usar o flash também externa para fazer um outro tipo de luz diferente. Mesmo na luz de fim de tarde, que a luz está maravilhosa, já usei muito flash também, né? E eu assim, eu sou autodidata assim com a questão. Depois que eu aprendi a iluminar, que eu já fotografava em estúdio, foi que eu fiz alguns cursos de aperfeiçoamento, mas eu fui autodidata assim, aprendendo a entender a luz e eu sempre fui muito curioso, né? Eu, logo no começo, assim, eu olhava muito as fotos dos fotógrafos, tudo. Eu me lembro que uma vez eu liguei para um amigo meu, um fotógrafo que eu admiro muito, Altair Castro, e eu perguntei, Altair, como é que eu faço para tirar as sombras, para deixar uma foto sem sombra? Aí ele disse, Todd, foto é luz e sombra. Ele falou só isso, quer dizer, a gente conversou mais, né? Mas essa frase ficou guardada comigo. Pô, foto é luz e sombra. Aí, nesse mesmo período, né? Eu trabalhava com publicidade, eu tinha uma agência de publicidade e contratei também que é um grande amigo até hoje, um dos melhores designers que eu já trabalhei, o melhor design ilustrador. A gente estava fazendo uma campanha de câncer de mama e todo o folder que seria distribuído, toda a campanha, na verdade, os cartazes, tudo, eram tudo com desenho. E era a mulher mostrando como é que se fazia o toque, não sei o quê, então, tudo em desenho. Quando eu recebi os desenhos lá na agência, o desenho das coisas que parecia uma foto, e tão bem feita que era, né? Ele está aqui até online com a gente, Sérgio Sombra. E aí eu olhava e fazia, como é que Sérgio consegue esses volumes? Como é que ele consegue fazer que o nariz seja nariz apenas com desenho? E aí eu comecei a prestar atenção que o que fazia, na verdade, o volume do rosto, quem dava o formato da peça, né, o que fosse, eram as sombras. E daí em diante, depois dessas duas análises, eu passei a não focar mais na luz, focar, que eu digo assim, não passei a me preocupar. E eu me preocupo com a sombra. Hoje, quando eu estou fotografando em estúdio, externo, o que for, eu fico prestando atenção na sombra o tempo todo, na sombra do nariz, na sombra do queixo, aonde vai a divisão da sombra no rosto. Então, hoje eu me preocupo muito mais com a sombra, do Sérgio Sombra, que está aqui nos ouvindo também, do que com a luz. Né? Eu fotografo muito, como a Daiane falou também, às vezes com muitas das vezes com uma luz só no estúdio, às vezes coloco só outra para fazer algum recorte, alguma coisa, mas eu posiciono ela e fico procurando onde está a sombra da modelo, onde está a sombra debaixo do nariz, se eu quero a sombra do lado, se eu quero a sombra de um lado do rosto. Então, hoje eu me preocupo, quando eu estou fotografando, eu me preocupo com a sombra. Então, hoje eu sou um fotógrafo da sombra. Hoje a sombra me guia. Mas a sombra é sua protagonista aí, né? Eu falo nos cursos meus, às vezes digo que, na verdade, a gente ilumina para criar sombras. Na verdade, a gente não se preocupa com a luz. Muitos fotógrafos iniciantes estão muito preocupados com a luz. Eu digo, a luz, na verdade, a gente se preocupa em colocar a luz para criar sombras. Esse é o conceito, que é um pouco o que você diz, é buscar a sombra, que é o que dá a riqueza da imagem, né? Bem legal. Hoje eu faço assim, em tudo, em foto de produto também, quer dizer, não um produto que seja um inox, né? Aí não é o caso, né? Mas um foto de comida, eu fico olhando onde é que está a sombra, onde posicionar, para dar o volume, para que a sombra possa fazer o volume para fazer a textura do que for, da comida, do que for, né? Então, hoje eu procuro posicionar a sombra onde eu quero, né? Que é claro, posicionar a luz e acho a sombra. Vou dizer que eu fotografo a sombra do inox, viu, Todd? Tive vários problemas com isso e eu aprendi o Gobo, eu acho que chama Gobo, né? Que é como é que é? O anti-rebatedor, é o contra-rebatedor, né? Que ele é para controlar e criar a sombra para deixar aquilo
né? Deixar ou sem transição ou tudo mais. E eu procuro sombra também, procuro muita sombra, eu presto muita atenção na sombra, especialmente de produto. Uma vez me contrataram para fazer uma foto de uma embalagem de um mousse, né? E ele queria só a textura do mousse, né? Para pegar a textura e poder fazer a embalagem do produto, né? Só a textura só. E para eu fotografar aquela textura, eu só precisava de uma luz, assim, ó, aqui estava a textura, que não era um mousse, na verdade, entregando aqui era um brigadeiro, né? E eu precisava de uma luz totalmente, aqui está o produto, a luz aqui, ó, 90 graus aqui, assim, ó, certo? Para que ele me desse toda a textura dos objetos. Aí eu precisava de apenas uma luz para poder me dar esse volume. Aí o cliente disse, eu vou acompanhar a produção. Aí eu digo, pronto, esse cara vai chegar no estúdio, vai ver que eu estou fotografando com uma luz, ele vai dizer, eu mesmo devia ter feito. Aí eu montei outras luzes, que ficou ligado só a modelagem, não estava disparando, mas só para ele imaginar que estava só uma luz, e aquele produto dele que ele estava pagando tão caro por uma foto, ele ia dizer, porra, eu devia ter feito, né? Mas tem muito conhecimento aí, né, Todd, para saber que era o ideal era usar só uma luz. Né? É verdade, é verdade. Né? E falando em efeito, eu me lembro de muitos... Aliás, fotografia é só efeito. A gente só trabalha com efeito, com a questão de utilizar uma coisa que é outra, na verdade, né? Claro, estamos falando de luz e sombra, mas me lembrou várias outras partes da minha fotografia onde a gente utiliza coisas que fingem ser uma coisa na imagem que não são. E eu imagino que todo mundo já tenha passado por isso e se utilize dessas técnicas de ilusão para criar muitas imagens legais. Olha, Diego não disse que a gente comparando sobre objeto fosco e objeto brilhante, e que ele disse que pessoas são objeto fosco, né? Pessoas é igual a fotografar objeto fosco. Uma pessoa... Não é igual fotografar. Isso aí estão botando palavras na minha boca. Não, peraí, não. Iluminar. Iluminar. É a mesma coisa. Desculpa. Fotografar, não. Aí olha aqui uma foto de pessoa iluminada como um objeto brilhante. O refletivo. Estou vendo. Mas aí deu um trabalhão deixar lá desse jeito, né? Ela está pintada de prata, né? Então eu tenho que iluminar como se eu estivesse iluminando um refletivo, claro. Tem reflexo. Só para dar uma olhada aqui, plexiglass é marca registrada, tá? Na verdade, chama-se polimetacrilato de metila. Metacrilato de metila. Isso é o plexiglass, é o PMMA e é marca registrada. Eu não sabia, não. É até bom saber, porque tem algumas empresas aqui que usam como se fosse assim, adesivo às frentes das empresas, imprimimos em plexiglass. É verdade. É marca mesmo. O Guilherme compartilhou aqui que é um termoplástico transparente à base de petróleo, tipicamente fabricado em chapas. É material forte, resistente, leve, com maior resistência ao impacto que o vidro. Por coincidência, essa semana eu fiz um post falando de plexiglass, né? Foi inventado nos anos 30 e foi por acaso, como a maioria das coisas. Porque estavam tentando fazer uma cola e acabou que deixaram uma prova em cima de uma prateleira e quando chegaram no dia seguinte era uma pedra dura e aí descobriram o plexiglass. Descobriram. Como o Dupont fez o mesmo com o nylon também, né? O Dupont descobriu o nylon como era um resíduo de um teste também. Aparentemente a história não é pensar numa coisa, senão perceber o diferente que você fez, né? Assim nasceu o Viagra, né? Também. Essa é uma das descobertas sem querer também, né? Tem muita coisa. Acho que tem muita coisa. Tá certo. É a observação. Eu acho que parece uma brincadeira, a gente estava falando, mas na verdade são observações. Meu pai trabalhava num laboratório médico
um dos medicamentos que eles tinham mais famosos era um produto para hipertensão arterial. Era um produto assim, de salvar vidas, para quando a pessoa estava com um pico monstruoso de pressão, baixava a pressão violentamente. E ele tinha sido produzido, descoberto a partir do veneno da jararaca. Porque a jararaca mata pela baixa pressão. Ele baixa a pressão de uma forma tão violenta e você morre. Essa é a forma que o veneno funcionava. Então, alguém percebeu isso e disse assim, se eu controlasse isso, posso só usar para... E esse é o genial, né? De você perceber como uma coisa pode se transformar em outra, né? Aí está o truque. Tem muitos truques, né, na vida aí que a gente não sabe, né? Verdade. Vai descobrindo. Tem uma piada infame, na verdade, na fotografia, não sei se vocês já escutaram, que é a fotografia só existe porque a fita crepe existe, senão a fotografia não existe. É bem infame, né? Aliás, dizem que o cinema e a fotografia foram inventados para dar uma utilidade para a fita crepe, na verdade. Porque usa fita crepe de tudo, meu Deus, tudo é fita crepe. Para segurar fundo é fita crepe. Nem eu sabia que funcionava. Aí um dia nós vamos segurar na fita crepe, segura um fundo pesadíssimo na fita crepe. A fita crepe é maravilhosa. Segura a roupa, segura a cabeça, segura tudo. Vai. Segura. Lá em Los Angeles, como que chama a fita crepe? Paper, aí eu acho que é paper tape, eu acho. A galera usa por esse nome, chama de paper tape? Chama assim? Deixa eu dar uma olhadinha, mas eu acho que é a paper tape. Porque na Argentina, a fita crepe é conhecida como jonfle. Oh, uau! Bem diferente, né? Jonfle. Aliás, com essa pronúncia, jonfle. Jonfle. Que, na verdade, é uma deformação de uma palavra americana que é John Flex, que é o esparadrapo da Johnson & Johnson. E a John Flex é a fita branca, aquela de, sabe, de esparadrapo. Então, todo mundo chama de Jonfle, que era John Flex, e mudou, né? Se argentinizou a Jonfle. E todo mundo chama de Jonfle a fita crepe. É a mesma questão do Durex, né? A gente fala claro. E tira a mesma questão do Plexiglass. Paper tape. Eu fui dar uma mas popularmente é conhecido, a galera chama de paper tape. É paper tape. Ela tem um outro nome menorzinho, assim, que o pessoal comenta no estúdio, mas, na verdade, assim, a paper tape é aquela fita crepe... Sim, de papel. De papel, mas eu quero dizer aquela branquinha, né? Aquela branquinha, porque aqui tem uma azul que eles usam mais e tem uma outra coisa que eu acho muito, muito, muito legal aqui, que eles têm de todas as cores. Eles têm de todas... Sim, é gaffer. É fita de gaffer. Todas as cores possíveis e imagináveis eles têm e aquilo ajuda muito, muito, mas muito, assim. Às vezes você tem um pedacinho de uma parede verde que saiu um pouquinho da tinta. Você vai lá com a fita verde. Isso ajuda muito, disfarça muito. Você pode tirar o foco daquela parede. Assim, ó, eu descobri mais usos ainda para tal da fita. Quem usa muito isso é foquista de cinema. Porque para fazer as marcações no piso e depois usa um pedacinho de fita no foco, no rolo da foco. Então, o cara vai vendo as cores com as cores das marcas onde andam os atores. No aqui também ele coloca o X nas paredes, na parede verde, ele coloca o X para poder fazer a marcação do movimento da câmera. Também, claro. Também. Tem muitas utilidades, né? Muitas utilidades, especialmente essas coloridas. Essas coloridas foram novidades, né? Porque eu cheguei aqui e aí a galera usava para tudo, para tapar marca, assim, na roupa, e aí uau! Todas as cores. Aqui no Brasil chamam de fita gaffer, não sei como conhecem lá. E essas coloridas que a Daiane está falando, ela tem uma qualidadezinha melhorzinha do que a fita crepe em relação à aderência, e ela não deixa cola de jeito nenhum. Eu colo na minha câmera, às vezes, quando eu quero fazer alguma coisa que eu preciso tapar o visor, alguma coisa assim, colo nela, você puxa, não fica o pingo de cola. Eu tenho uma azul que eu uso bastante. Aqui eu achei azul, não achei outras. Azul é a mais comum aqui também.
E aí tem assim, várias espessuras e aí tem as outras que são coloridas. Aí que tem uma azul que aqui usa muito também pintores de carro, pintura também porque não deixa resíduo e ela tem uma colagem bem e não deixa entrar, filtrar, né? Que a fita crepe é mais soltinha, então a tinta poderia entrar. Essas colam melhor e quando sai não deixa resíduo. É bem legal para fazer máscaras e demais. Tem várias utilidades. Inclusive para roupa, né? Você vai fazer fotografia de moda, ficou muito larga, você dá uma apertadinha, cola ali. É para muita coisa. Muita coisa mesmo. A gente se segura muita coisa no set temporariamente, especialmente para fotografia still, que é essa não vídeo, né? Fotografia parada. A gente utiliza muito, porque muitas vezes é só para dar aquela seguradinha. Foto de produto e comida, então, nem se fala, né? A inclinadinha no prato, o garfo, enfim, para segurar as coisas no lugar, muita fita. Eu uso até para segurar uma banana na parede, na feira de arte, que foi vendida por alguns milhões de dólares. Vocês viram essa, não viram? Eu não cheguei a ver. Você não sabe dessa, não? Não. E o cara pegou uma banana e prendeu com silver tape na parede. E ele disse que sim, ouvi. Viu? E ele disse que era arte e vendeu por maior grana. Deixa eu ver aqui, enquanto vocês conversam aí, eu vou pesquisar no Google aqui. E alguém chegou depois e comeu a banana. Acho que... As coloridas são gaffer's tape. Coloridas são gaffer's tape. Estava olhando aqui a Roscoe, que é uma fábrica de filtros e demais, gelatinas. Aqui aparece como gaffer tape também. Você bota no Google banana, ele já completa sozinho, tape art. Fez tanto sucesso. $120 mil. Oh, meu Deus do céu. Foi vendida por $120 mil. Olha isso. Botou com uma silver tape na parede e vendeu por $120 mil. Bom, deve ter sido pelo preço da gaffer tape, porque aqui estou vendo um rolinho de 25 metros, custa R$80 aqui no Brasil. Que coisa. E alguém comeu a banana, na verdade. Daqui a foto eles comeram a banana. Deve ter algum conceito muito maravilhoso por trás, né? Até eu vou dar uma olhada no conceito Depois dele. Eu vou olhar também. Fiquei curiosa. Eu tô perdendo tempo aqui. Todos nós. Tá certo. Aí a pessoa diz que isso é arte, né? Isso é igual uma história que tem de um cara, esqueci o nome do artista, que ele, na época da ditadura, ele pintou um quadro, ele pintou um quadro que ele colocou uma mosca pousando em cima de Brasília. E aí a ditadura, né, lá, o militar foi reclamar com ele, né, e chegou para ele e disse que isso não podia. Ele disse, mas isso é arte. E aí o cara falou, quer dizer que se eu pegar um pneu e colocar numa parede é arte. Aí ele disse, se o senhor colocar, não, mas se eu colocar, é. É por aí. Depende de quem faz, né? Depende de quem faz. Né? Depende do nome, né? A etiqueta que vai ali. Então, você tem mais alguma história, Todd, para falar? Diego? Não, acho que hoje estamos por aí mesmo. Boomer, seu Boomer. Diga, gente, Boomer. O Lucas Queiroz colocou lá no Facebook um link do Amazon falando sobre a fita dessa gaffer aí, né? Gaffer. Legal. Gaffer. O Lucas é amigão meu, pessoa super do bem, eu gosto demais, é como um irmão para mim. Então, e aí eu fiz uma pesquisa rápida no Mercado Livre. Mora lá em cima, perto de Nova York, lá na Pensilvânia. Não é na Transilvânia, não. Na Pensilvânia. Eu fiz uma pesquisa rapidinho no Mercado Livre também, e tem essas fitas, um conjunto com 5 rolos, tá, de 5 metros cada um. E isso é R$5 mil. Tá R$80. Quanto? R$80, R$78,90. Aí, Diego. Vale a pena. A gente usa muito. De 5 metros, são 4 rolinhos de 5 metros. ¿Sabes quanto dura 5 metros de fita aqui nesse estúdio, cara?
Mas ela é específica É. só para aqueles usos. Só para pendurar e olhar ela. Só para aqueles usos muito específicos. Não, aqui elas são normais, né? Elas são gigantescas. Eu sei. Eu trabalhava na TV, o diretor dizia que a TV não existia sem palavrão e sem fita crepe. Mas é isso. Tinha como trabalhar. Mas existe muita coisa que a gente cria, né, que a gente inventa para fazer fotografia, né? Como efeitos que a gente coloca, como a Daiane comentou outro dia, que ela fazia neve nas fotos dela. Diego faz várias coisas que são fakes e na fotografia fica perfeito, né? Isso tudo são os efeitos que a gente usa na fotografia. Mas para você vender esse trabalho, você tem que saber muito bem o que está fazendo, né? Como você criar. E aí vai a luz, a sombra, junto com esse efeito especial que você criou. Os efeitos é todo tudo uma área à parte. Em Nova York tem um cara que produz, num escritorinho perdido aí em Nova York, que produz efeitos especiais, desde fumaça, gel para não sei o quê, raspa de neve, uma série de efeitos especiais feitos com um monte de coisas, que é o sonho de todos nós que trabalhamos em fotografia de estúdio, de produto, de alimento, porque muitas vezes a gente acaba usando coisas, inventando coisas, fazendo gotas de álcool gel ou coisa do tipo, quando na verdade vocês dois que estão lá têm isso muito mais fácil, né? A gente aqui sempre caça com gato mesmo, e acho que é um capítulo à parte isso. Acho que a gente podia fazer uma conversa sobre como o que tem por aí e o que a gente se vira, né? Porque para produzir coisas, né? Sim, o Altair Castro falou aqui, eu já fotografei com cuscuz usando tinta guache e cola branca. Como que é? Eu já fotografei um cuscuz usando tinta guache e cola branca. Agora eu vou já ligar para ele para saber como... Pô, segundo ele, ficou delicioso. Só queria saber se ele provou esse negócio, velho. Ficou delicioso, ele deve ter experimentado. Eu ia aproveitar para sugerir ao vivo o tema do próximo encontro da gente. Ive estava falando aí sobre os efeitos especiais. Uma coisa que eu conversei com o Diego uma vez, e aí estava falando sobre o comportamento da luz, que é uma coisa que ele explica divinamente. Ele dizendo, se eu quero fotografar uma pessoa em casa tomando um chá da tarde, eu vou fazer com que a luz bata no chão, porque é a luz natural que está entrando do sol que bate no chão e reflete nela. Então, eu vou tentar reproduzir essa mesma luz. Eu achei bem interessante. Eu acho que isso poderia ser uma coisa que Diego poderia falar também numa próxima, também, alguma coisa assim. É o conceito, né? Um pouco sobre o conceito que um pouco também se linka com essa coisa que falava a Daiane, da utilização da luz natural e como a luz natural, quem se acostuma a trabalhar com luz natural e entende essa luz natural, consegue transferi-la depois para dentro do estúdio, que acho que esse é um link interessante. Né? Quando você vê e sabe que hora exata da época do ano que vai te dar uma luz determinada, então quando você vai reproduzir... Desculpem. Quando você vai reproduzir isso em estúdio, você pensa, bom, essa luz é de inverno em tal lugar, a tal hora. Então, você sabe como essa luz funciona. Então, reproduzir essa luz é muito mais fácil do que você simplesmente começar a procurar com a tocha para aqui e para lá dentro do estúdio, né? Eu sempre brinco, digo que a luz vai a tocha vai onde deve ir. E muitos alunos me olham com a cara como dizendo, o que quer dizer? É isso que quer dizer, né? Então, a gente pode conversar um pouco sobre isso, acho bacana esse conceito de como encontrar a posição da luz, né? Eu já tive uma época de fotografar externa que, assim, eu digo, a vida é sempre um aprendizado. Então, assim, eu fazia questão de que a luz aparecesse. Sabe que, assim, dizer assim, eu usei luz, entendeu? Fazia questão que a luz aparecesse. E aí, na mesma época, a gente recebeu uma espécie de um manual
dos colaboradores que colaboravam com as coelhinhas da Playboy, e a gente recebeu o manual da Playboy dizendo assim, tinha várias coisas, e uma delas dizia assim, use a luz, não era o texto, não era esse, mas era tipo assim, mas faça com que a luz não apareça. Entendeu? É como se assim, eu estou fotografando, sei lá, mas estou iluminando, mas façam de uma forma com que a luz não fique aparecendo, que está evidente que tem uma coisa iluminando ali. E fique mais natural, entendeu? Bom, eu acho que a grande procura, em geral, eu digo que quando você percebe alguma coisa, é porque ela está mal colocada. Então, por exemplo, se você está assistindo um filme e escuta a música, é porque a música está mal colocada, né? Essa música, essa trilha, né? A trilha. Se você percebe a trilha, quer dizer que essa trilha está mal colocada. Se você percebe a luz, é porque a luz está mal colocada. Eu acho que tem que fazer um blend, tudo. É como uma comida. Se você come alguma coisa e sente um sabor muito preponderante, porque você exagerou. Na verdade, tem que ter uma dominância, mas tem que estar dentro de um tem que ter equilíbrio, geral, né? Dentro de um contexto geral. E acho que isso Teve uma agência uma vez que pediu meu portfólio, que eu enviasse mesmo algumas fotos, determinadas fotos de externa. E eu mandei, e em uma delas tinha uma foto que o cara me ligou e disse, você manipula suas fotos. Não. Aí ele disse, mas tem uma foto aqui que tem 2 sóis, não existe 2 sóis. Eu disse, como assim? Aí ele mostrou a foto, né? A foto estava realmente iluminada de frente e atrás, quase igual. Aí eu disse, rapaz, ainda bem que eu tenho a foto do making off dessa foto. Era um pulo de espelho que eu estava usando de rebatedor. E ele vira realmente outro sol. Claro. A pessoa que está lá, uma coisa que eu acho incrível, quando você usa espelho, até o próprio rebatedor prato também, mas quando você usa espelho, que o espelho está perto da pessoa, parece que o sol desceu e está em cima da pessoa. Por que, Diego? Ele devolve quase 98%, dependendo do espelho. Quase 98%. Então, ele devolve a mesma quantidade. Quase. Sim, mas se o sol está, não sei a que distância lá, e eu coloco um espelho perto da pessoa, por que fica tão quente? Por que esquenta tanto a pessoa? Aí vamos estudar aqui. Diz a temperatura de cor? Não. Pode ser que... Não, esquenta a temperatura de calor. Mal mesmo, esquenta, é muito quente. Ninguém aguenta ficar perto. Mas se você pega uma... porque você está dobrando a quantidade de sol, cara. Você tem sol de um lado e sol do outro. Você entendeu? É como se você fizesse um churrasco com fogo por cima e por baixo. Entendi. Acaba assando o modelo, né? Você tem uma área de sombra que é uma área... Você tem uma área de sombra que é uma área de frio. Você coloca uma nova área de sol. Então, você tem 2 áreas de sol. Mas assim... Então, digamos, nesse conceito, eu tenho um sol do lado, aí aqui do lado de cá não tem sol, e eu coloquei um outro sol. Exatamente. Exatamente. Esse daqui é muito mais quente. Não é. Parece, o espelho, mas... Ninguém aguenta estar perto do espelho. Ninguém aguenta ficar perto do espelho muito tempo. Para você ver, num sol forte. Não sei. Nunca fiz esse teste também. Você está com um sol e um reflexo. Como ele reflete também o calor está muito mais próximo da pessoa. Tá fazendo pode ser isso, então. Calor que o Diego, eu penso assim, esse calor que o Diego está falando é que ele está parando na pessoa. Então, por outro lado, não tem calor. Quando você coloca o espelho, você cria uma barreira e esse calor bate e volta. E como ele está mais próximo, ele acaba sendo mais intenso para a pessoa. Se está muito próximo, pode ser que você tenha uma espécie de reverberância, né, na verdade. Exato. E a questão do... Posso estar falando? Isso é o que eu acho, tá, gente? Gente, estamos falando muita besteira, tá? Não tenho a menor ideia do que... Eu posso te dizer, se o espelho fosse côncavo, eu posso te afirmar que acontece, mas é uma lupa, concentra, aí você aumenta. Mas um espelho plano não deveria aumentar. Pode ser só uma percepção, que você sinta que está dando mais calor. Tem a questão metálica do espelho também, né? Porque o espelho é um vidro com um metal atrás, e o metal ele sempre atrai calor. De repente pode ser algum tipo de propagação de calor. A Tavares falou aqui, o calor do sol e o refletido se somam.
Pode ser. É um churrasco com um forno com fogo em cima e fogo embaixo, né? Aliás, aqui tem um campo... falando fora. Tem um campo tem um campo de captação de luz solar por espelhos para geração de energia limpa. Aqui pertinho. Tipo, não dá nem para olhar para a torre onde os espelhos todos apontam, porque é uma iluminação, assim, absurda. É muito longe da estrada, mas, assim, ainda na estrada você olha e é uma luz absurda para onde aqueles espelhos apontam, né? Eles apontam para uma torre que recolhe o calor, né? Então, eu acho que tem tudo a ver com o que eu estou falando. Porque eles fazem uma superfície côncava que concentra. Isso. Mas, Altair Castro falou aqui no Facebook que o espelho tem um certo efeito de lupa, né? Não, se ele é plano, teoricamente não. Mas o que acontece é que, por exemplo, por que incomoda tanto aos olhos é porque você está olhando o sol. Muita luz, né? Você está olhando o sol. O espelho reproduz exatamente a sua fonte. Então, você tem é como se você olhasse um sol do tamanho do espelho do lado. Então, visualmente, ele é muito impactante. Entendeu? Vira um espelho, vira um sol gigante do seu lado. Talvez a forma que ele pela superfície, pode ser que acabe produzindo uma quantidade de reflexão maior do que simplesmente os raios de sol que chegam. Eles talvez somem um pouco. Não sei, teria que dar uma estudada nisso. Quem sabe numa próxima a gente volta nesse assunto, estamos delirando, né? Um pouco. Vou dar uma estudada. Aliás, vou pegar um termômetro e medir o calor do espelho. O calor de um lado e do outro. Mas é um espelho grande, não é um espelho pequeno, não. Eu usava espelho de 1,20 m por 1,20 m, 1,5 m por 1,5 m. Aí pode ser porque ele realmente produz uma quantidade de raios gigantesca, né? Então, pode ser que vira uma superfície maior, vira uma superfície lumínica maior que a do Sol, que está tão longe, digamos. Ele vira uma superfície. É como se você ilumina um hazy light, o hazy vira uma superfície lumínica gigante e ele ilumina mais, digamos. Sei lá, não sei, teria que dar uma pesquisada em cima disso. Não sei, estou chutando ao vivo. Bom, a gente já está aqui há mais de 1 hora conversando, está uma delícia. A gente sabe, quando a gente começa a conversar, vai longe, né? Mas acho que tem gente que tem coisa para fazer. A pizza está esfriando. Pois é. Secou. Gente, foi muito bom conversar com vocês. A próxima a gente vai falar sobre os efeitos que a gente cria na fotografia. Legal. Como fazer. Aí ele vai falar da neve que ela cria com as fotos de moda que ela faz. Todd vai trazer as curiosidades dele, Diego também. E aí, daqui a 15 dias, a gente volta para falar sobre isso. E quem sabe a gente traz alguma coisa sobre esse efeito bronzeamento artificial do Todd. Como ele consegue isso, né? E aí a gente traz alguma resposta aqui para a gente discutir um pouco mais. Mas Tavares, eu acho que trouxe algum certo esclarecimento aqui sobre o negócio do espelho. Eu ia falar disso agora. Pode falar, Todd. Fala aí. Pode falar, Todd. Não, vai, Boomer, que é o... Ok, Boomer, fala aí. O locutor oficial. Qualquer coisa joga pedra no Boomer, né? O Márcio Tavares disse o seguinte, que o calor é resultado de irradiação de uma superfície. O ar em si não transporta calor, e sim o refletido no solo, como o espelho reflete e irradia quase tudo que ele também irradia o calor com mais força. É isso. Foi o que ele escreveu. Então, teoricamente, é o que a gente estava falando mesmo. O espelho, como ele está refletindo a luz do sol e acaba estando mais próximo, a pessoa sente com mais intensidade mesmo. Especialmente uma superfície enorme, como o Todd usava, 1,5 m por 1,5 m, é uma superfície muito grande, né? É muito grande, E se você for ver a luz em si, a luz mesmo, a própria lâmpada, ela é pequenininha. É o modificador que está na frente que tem 1 m, 1,5 m, 2 m. Mas assim, eu sei que a gente já encerrou, mas rapidinho, é incrível, assim, às vezes eu tava fotografando, sei lá, na praia, deitado no chão, fotografando assim, aí o assistente virava o espelho, quando batia em mim, parecia que tava botando uma chama, era muito quente,
é muito quente. E de imediato, aos poucos que vai esquentando, não. Interessante. Eu nunca usei espelho no sol, não. Só no estúdio, na luz artificial. Vou dar uma pesquisada, fazer uns testes aqui. O Diego tá arrumando essa desculpa de que vai pesquisar. Mas não faça os testes. Ah, desculpa. Não faça os testes, Diego, não desmerecendo, né? Mas não faça um teste no sol de São Paulo, que só vive nublado, não. Tem que ser aquele sol do Nordeste que a gente fotografava. Ah, bom, aí já é outra história. Eu vou fazer um teste de medir temperatura da superfície do rosto do lado do sol, do lado da sombra, depois vou colocar um espelho e vou medir a temperatura do rosto do lado do espelho com um infravermelho. Vamos ver o que está. Tá. E aí, no próximo encontro, você traz esse resultado para a gente, qual foi que você conseguiu, vamos tentar. Além dos seus efeitos especiais, para a gente conhecer um pouco mais. Ele vai entrar em algum estabelecimento que esteja com aquele termômetro de testa, aí vai sair para ir ali. Só um bocadinho. Imagina, cadê? Eu estava com o meu aqui, eu tenho um termômetro desses, porque eu gosto de esquecer tudo de vez em quando e me borro a memória. Homens de preto. Homens de preto. Meu Deus, cara. Outro dia eu fui no supermercado e me mediram no pulso. Falou, não, é que as pessoas reclamavam de dor de cabeça. Eu não sei. Não, e a primeira vez que eu vi isso, rapaz, já tá fugindo do assunto, já tá fugindo da... Não, mas a primeira vez que eu vi isso, é sempre assim. Eu tava exatamente como se uma modelo reclamasse de que usasse um fotômetro nela porque dá dor de cabeça. Não, aí eu tava numa clínica, eu não conhecia. Aí a mulher foi entrar, e assim, aqui tem muita tecnologia, né? Aí a mulher foi entrar, aí a outra apontou uma pistola para aqui, para perto da sobrancelha dela. E essa mulher tem o quê? Um chip na cabeça para reconhecer que porra é essa? Como é que... Aí ela apontou para quer dizer, para entrar na clínica, para passar da recepção para dentro da clínica. É aquele leitor do supermercado. Só passa se for cliente, né? Como era a minha primeira vez, eu digo, vou implantar esse chip em mim ainda, né? Vou implantar hoje. Na próxima vez que eu voltar, eu já vou estar com na testa. Para poder pagar as compras, pô. Não, mas é incrível, né? Tem gente que acha de que o termômetro emite alguma coisa nas pessoas. Então, com a mesma lógica, não podem se fotografar, não podem... Não. É incrível, né? Como... A que ponto hemos chegado da ignorância, mas tudo bem. Então, pô, vamos jantar? Vamos comer pizza, gente? Bora, acho que sobrou uma fatia aqui. Obrigada pela participação de vocês. Valeu, gente. Até a próxima. Bom final de semana aí. Obrigado, e a gente volta daqui a uns 15 dias. Um abraço. Valeu. Tchau. Boa noite para o pessoal que estava assistindo a gente aí, que estava curtindo aí no Face. Deixa eu só dar uma lida no nome da galera aqui, rapidinho. Lucas Queiroz, Jerusa Farias, Orlando, meu camarada do escoteiro. Que bacana. Altair Castro, Emerson Davi, o Márcio Tavares, e é isso. Gente, boa noite. Obrigada pela participação de vocês.